Olá! Um dos desafios da nossa sociedade é garantir a acessibilidade para todas as pessoas aos espaços públicos, sejam eles físicos ou virtuais, e também a informação. É isso que propõe o projeto Ampliar do Ministério Público de Minas, sobre o qual nós vamos falar hoje aqui no Além das Montanhas. Participa deste programa a fonoaudióloga Janaína Mainar, representante do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6ª Região, o Crefono 6, que é parceiro do projeto Ampliar. Ela é especialista em comunicação suplementar e alternativa para acessibilidade comunicacional. Remotamente conversa conosco o promotor de justiça de Fortaleza, Hugo Frota Magalhães Porto Neto, da 2ª Promotoria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Ceará. Ele participa de diversos grupos de trabalho nesta área, como no Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, na Comissão Permanente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, no Ministério Público Federal e na Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Também está hoje aqui conosco no estúdio a promotora de justiça Vânia Samira Doro. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias dos Direitos das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência do Ministério Público de Minas. Muito bem-vindos à TVMP, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu vou começar perguntando para o doutor Hugo, que desafios o senhor tem encontrado no seu trabalho em defesa da acessibilidade para todos? Eu gostaria aqui primeiro de saudar aqui a Laura, Janaína, minha amiga Vânia, parabenizar e agradecer por participar de um projeto tão importante e para o Ministério Público, mas sobretudo para o cidadão, para uma vida plural, uma vida que respeita a diversidade. Os desafios são enormes porque nós precisamos, em última análise, mudar a mentalidade, a cultura de muitos gestores, de pessoas que trabalham no dia a dia nas mais diversas áreas. A acessibilidade, em primeiro momento, ela precisa ser colocada no seu patamar adequado. Acessibilidade é um princípio constitucional, é um direito fundamental e é um instrumento para a vida. É um instrumento para que as pessoas possam desenvolver com autonomia e independência os seus direitos, as suas vontades, possam estar onde desejam estar, possam estudar, trabalhar, casar, ter lazer, ou seja, tudo e qualquer atividade que faça parte da vida das pessoas. Então, eu associo muito a acessibilidade ao direito a viver com respeito e viver da forma que lhe é destinada por todo o ordenamento jurídico e sem nenhuma discriminação, sem nenhuma segregação. Daí, quando se fala em acessibilidade, é importante que a gente entenda essa múltipla dimensão que ela possui. Ela é muito vista, muito lembrada na questão arquitetônica e física, mas como eu vejo aqui, a Janaína, uma fonoaudióloga, é a preocupação com a acessibilidade comunicacional, o direito que tem as pessoas de irem, por exemplo, a um hospital e dizerem o que está acontecendo, serem entendidas com os devidos recursos de apoio, como intérprete de Libra, como Braille ou tantas outras artefatos em formatos acessíveis. Então, a gente precisa dar visibilidade, engajar, mas, sobretudo, informar corretamente. A acessibilidade ela passa pela dimensão arquitetônica, pela dimensão comunicacional, digital. O mundo virtualizou, a gente fala de smart cities e associa smart cities, cidades inteligentes, apenas a bits e bytes, mas a cidade inteligente ela jamais pode ser aquela que segrega alguém. Ser inteligente é incluir, e a gente precisa que os gestores, e sobretudo porque esse tema é muito presente, está muito presente no dia a dia da inovação, e aí a gente tem um laboratório aqui que trabalha isso no cotidiano, mas que a gente mude a questão cultural, que as pessoas consigam entender os direitos e aplicá-lo numa vida em sociedade, reconhecendo as diversidades e respeitando, e formando aí sim um espaço urbano inteligente. Não se pode dizer que é inteligente se a gente não permite, por exemplo, que alguém
possa ir tomar seu transporte com independência e estudar. Esse espaço pode ser até um espaço digital, que é um espaço todo conectado com bits e bytes, conexões e computadores, mas jamais será inteligente. Então, a gente precisa entender a acessibilidade nesse múltiplo aspecto, o aspecto atitudinal, pedagógico, comunicar e formar pessoas, e também a dimensão estética da acessibilidade, que é um tema, inclusive, que aqui no Ceará a gente tem trabalhado de um plano de acessibilidade cultural, para que a gente consiga que as pessoas, nas suas diversas áreas do viver, tenham o seu respeito, sejam incluídas, como num teatro, uma pessoa com autismo tem direito a desenvolver, a participar e desenvolver as suas vontades dentro de uma peça de teatro, e o teatro, a sociedade, o modelo social, recebê-lo corretamente, de forma que ele possa ali estar convivendo e trocando, na verdade, alegrias, que é o que todo mundo quer, que as pessoas tenham, em última análise, o respeito e o direito de viver com igualdade. Janaína, no seu trabalho, o que você vê como maior barreira na acessibilidade? Bom, olá, é um prazer enorme estar aqui, né, a convite da doutora Vânia e também da Laura, e é uma honra e ouvir tudo isso, né, ele já falou tantos tópicos tão importantes, tão relevantes para a gente poder considerar nessa nossa conversa de hoje sobre acessibilidade e esse projeto Ampliar, que tá todos os envolvidos, né, morrem de paixão por esse projeto. Tem muito a se fazer ainda, mas a gente está realmente, né, debruçadas para que tudo aconteça da melhor maneira possível, né? Bom, quanto fonoaudióloga, né, então é óbvio que o objetivo principal dentro desse projeto é a acessibilidade comunicacional, mas não tem como a gente não pensar nas outras acessibilidades. Eu preciso sim chegar aos espaços, mas eu preciso chegar e ter como praticar ali o meu papel de cidadão, né? De pessoa que tem direito de ir e vir, de escolher, de conversar, de dar opiniões, de perguntar, tirar dúvidas, seja na saúde, seja na educação, seja no lazer, seja no turismo, enfim. E eu considero, assim, dentre todas as barreiras que a gente tem, a barreira arquitetônica, de comunicação, de transporte, enfim, a principal é a atitudinal. A gente precisa investir, e eu acho que esse projeto Ampliar, ele visa muito isso, são as barreiras atitudinais. É a gente pensar em como trabalhar essa questão das atitudes e do comportamento das pessoas, da sociedade como um todo, porque pode sim influenciar e até impedir a participação, o desempenho da pessoa com deficiência na sociedade, de forma que ela tenha possibilidades, oportunidades iguais a qualquer pessoa. Eu costumo dizer que a deficiência não está no diagnóstico da pessoa, né? Mas sim, o que eu tenho nesse contexto, nesse espaço que vai favorecer essa participação e esse desempenho. Então, se eu preciso de uma rampa, de um elevador para eu chegar até algum lugar, se eu tenho, eu consigo ser funcional, eu consigo participar. Se eu tenho uma dificuldade para comunicar através da fala, mas se eu tenho recursos disponíveis para que eu consiga ter essa função de maneira plena, essa deficiência, ela não se torna o destaque desse contexto. Mas além de eu ter os recursos, eu preciso que a sociedade, que as pessoas estejam preparadas para viver, para receber e para fomentar a participação dessas pessoas na saúde, na educação, no mercado de trabalho, né, que é um direito de todos. Então seria isso, a barreira atitudinal. Doutora Vânia, o que seriam os principais entraves aqui em Minas para a acessibilidade? Primeiro eu quero cumprimentar a todas, a todos e falar da alegria, agradecer o convite para participar nesse dia de hoje dessa discussão, especialmente com pessoas tão queridas. É um programa quase que familiar, né? Só Hugo, Janaína, Laura, que já temos uma parceria longa aqui, né? Pois é, sempre falando desse assunto que é tão importante. Muito importante. E aqui em Minas a gente tem algumas peculiaridades, né? Além dessa questão atitudinal, que me parece ser uma questão que recai sobre a nossa sociedade
especialmente aqui no Brasil de uma forma geral, porque as pessoas tendem a achar que você está privilegiando um em detrimento do outro, né? Você está dando mais direito e não percebem que talvez essa colocação de uma gama maior de direitos ou de preferência de atendimento ou de uma atenção especial é justamente para trazer para o mesmo plano as pessoas que precisam dessa atenção especial. Aqui em Minas a gente ainda tem questões culturais e territoriais muito fortes, né? A gente vive, como diz o programa, no estado de montanhas. Então isso já traz alguma dificuldade maior para a implementação de alguns recursos e para a possibilidade de alguns recursos de acessibilidade. A gente tem um estado muito rico em patrimônio cultural e histórico, que também já diminui um pouco, não impossibilita, é muito importante que isso seja dito, não impossibilita as adaptações e as mudanças nesses territórios, mas de fato restringe um pouco mais a forma de movimentar essas estruturas, né? Para que não perca o seu caráter, não perca aquela historicidade tão importante que a gente tem. A gente não pode deixar de esquecer que as pessoas com deficiência também precisam participar dessa história. Então, precisam poder visitar esses lugares, né? E aí é muito importante dizer, a gente tem um outro parceiro, o Ampliar, ele tem diversos parceiros para que a gente consiga trabalhar da melhor forma todas as possibilidades da acessibilidade. A gente tem um parceiro muito querido, que é o Marcos Fontoura, e ele escreveu um livro sobre acessibilidade em Ouro Preto, mostrando Ouro Preto como ícone, Quando né? Você falou sobre patrimônio, me veio logo a ideia das ladeiras de Ouro Preto. A acessibilidade já é dificultada pela geografia do local. E ele trabalha com essa matéria há mais de 40 anos, ele tem muita bagagem sobre questões de acessibilidade, sobre desenho universal, e ele quis escrever esse livro justamente para mostrar que Ouro Preto pode ser plenamente acessível. E se Ouro Preto pode, eu acho que a gente não tem limitação nenhuma, né, para a acessibilidade. Verdade. A gente pensando em espaço físico, né, falei das ladeiras, a gente vê cidades que trazem boas soluções para isso, né? Às vezes mini veículos de transporte, algum transporte sobre trilho, né? Um trólebus, uma coisa assim, isso tudo é possível, né? Sim. O livro dele vem falar desse espaço físico mesmo. Fala do espaço físico, a especialidade dele, inclusive é transporte público. Ele chega a projetar, ele tem imagens de um ônibus que seria plenamente acessível e conseguiria fazer o transporte da forma adequada na cidade de Ouro Preto. Mas ele fala sobre diversos aspectos de como essa cidade histórica poderia ser totalmente inclusiva. E falando de acessibilidade, e não só pensando nas pessoas com deficiência, nós temos uma deficiência no transporte público na nossa cidade mesmo, Belo Horizonte, né? Que impede a acessibilidade de pessoas até que não têm deficiência. Sim, a verdade é que hoje as cidades nos parecem serem projetadas para carros e não para pessoas, né? Então as pessoas têm dificuldade de trânsito, as pessoas passam muito tempo paradas no trânsito porque o carro se tornou, até por essa deficiência, a principal forma de mobilidade, enquanto a gente devia estar fazendo o caminho inverso, né? Tornar a cidade acessível e acolhedora para pessoas, porque a cidade só existe por conta das pessoas. E locais acessíveis eles são importantes para a pessoa com deficiência, mas para todas as pessoas. Se a gente observa o desenho universal ele é confortável para mim, para ela, para o Hugo, para você e para qualquer pessoa que for utilizar, desde um bebê, a pessoa com 90 anos, a pessoa com cadeira de roda, a pessoa com muleta. Se a gente observar o desenho universal, todo mundo utiliza aquele espaço da forma mais confortável para todo mundo. Janaína, e falando do aspecto comunicacional também, né? Essa acessibilidade, por exemplo, pensando num ponto de ônibus, né? Que seja inclusivo, né? A gente deveria ter sinal sonoro, sinal visual, né? Braille para... Exatamente. Né? A gente pensando, né, nesse desenho universal que a
doutora Vânia trouxe é exatamente isso, deve ser acessível para todos. A gente fala muito da pessoa com deficiência, mas que seja para o idoso, que seja para aquela pessoa, até mesmo os imigrantes, que de repente não conhecem a língua daquele país, estão morando ali e às vezes têm dificuldade para se comunicar, para resolver seus problemas diários, Para pegar um pela transporte, dificuldade de como eu disse, comunicação, para pegar um transporte para poder se deslocar ou para um atendimento de saúde. A gente tem projetos, a gente tem conhecimento de projetos de hospitais que recebem esses imigrantes e que usam pranchas de comunicação alternativa com figuras para facilitar o atendimento médico dessas pessoas pela dificuldade da língua. Então, seja para a pessoa que é analfabeta. Então, quando a gente fala de acessibilidade comunicacional, a gente pode circular por um contexto muito mais amplo. Então, vai desde a legenda, que seja para a pessoa surda, por exemplo, ou deficiente auditiva, que seja o braille para a pessoa cega, que seja a audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, que nós não fizemos. Exatamente. No próximo bloco eu vou então pedir a cada vamos um que faça introduzir, a sua. vamos. A gente faz Ótima sempre. iniciativa. A audiodescrição, que sejam os intérpretes de Libras. Não é só para o evento, não é só para aquela palestra, para aquele congresso. Não, que seja para consulta médica, como o próprio Dr. Hugo falou, né? Você precisa dar esse direito, fomentar esse direito à comunicação e às escolhas e às opiniões das pessoas, né? E que seja também por recursos que muitas pessoas entendem que são infantis, né, só para as crianças, que são as pranchas pictográficas de comunicação suplementar e alternativa, mas que cabe para qualquer pessoa. De repente, uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral, que tem que passa a ter uma dificuldade de compreensão também, além da expressão, pode se beneficiar sim desses recursos. Ok, então depois do intervalo nós vamos falar sobre iniciativas pela acessibilidade, como as pranchas, né, de comunicação alternativa que a Janaína citou aqui, e como o projeto Ampliar do Ministério Público de Minas tem trabalhado nisso. A gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre o trabalho de instituições para garantir a acessibilidade a pessoas com deficiência. Como a gente falou no bloco anterior, a gente não fez a autodescrição, então eu vou fazer a minha. Eu sou uma mulher de meia idade, branca, de cabelos curtos, loiros. Hoje estou vestida com uma blusa bege clarinha, né, pérola, de manga curta também, com um babadinho assim no braço. E agora eu vou chamar o Dr. Hugo para ele fazer a descrição dele e contar para a gente sobre o manual que estão desenvolvendo sobre como lidar com pessoas com deficiência em eventos, né? Para a gente falar um pouquinho sobre essa iniciativa, em que ela consiste. Primeiro, parabenizar por chamar a atenção para que a gente se autodescreva, isso faz parte do modelo inclusivo constitucional. Eu sou um homem de 50 anos, tenho cabelos grisalhos, pele parda, estou com fone preto de ouvido, trajo um blazer, eu acho que meu caque, tendendo a cinza, camisa branca, gravata bordô com listas azuis, e ao fundo eu tenho uma logomarca do Lino, que é o nosso laboratório de inovação do Ministério Público. Essa questão das barreiras atitudinais e culturais, elas devem ser cada vez mais tratadas com a mudança, a transformação realmente cultural. E o guia que em construção pelo GT do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o qual a gente faz parte, ele visa dar um instrumento de apoio ao Ministério Público Nacional para que todos os eventos, sejam eventos externos, sejam
cursos, capacitações, solenidades, enfim, as próprias sessões ou audiências que ocorram dentro do Ministério Público sejam feitas com um protocolo bem adequado de acessibilidade, desde o planejamento ao local. Por exemplo, muitas vezes a gente vai fazer um congresso e não faz um planejamento se o espaço ele é acessível nas suas múltiplas dimensões de acessibilidade, não só acessível internamente, mas acessível ao equipamento, se ele tem um transporte coletivo e um caminho acessível que alguém possa descer desse transporte e se dirigir até o local. Se você vai, por exemplo, convidar um palestrante que tenha alguma das deficiências, por exemplo, a pessoa cega, uma pessoa cadeirante, em que esse vestuário de recursos de apoio e de acessibilidade chegue de forma contemporânea e pensada. Existe uma coisa que chama-se Private by Accessibility, ou seja, fazer com que a acessibilidade esteja dentro do negócio, dentro do planejamento. O guia tem essa proposta, inclusive com a questões tanto de planejamento, de espaços, mas de condutas, a formação de uma mesa de forma adequada, que contemple a diversidade com a presença de gênero, de raça, de pessoas com deficiência, que um convite que vai ser produzido, por exemplo, muitas vezes a gente manda convite em cards, em imagens na mídia digital, e uma pessoa cega não vai ler. Você emite um certificado de conclusão ou de participação em um evento, a pessoa cega não vai ver. Você convida uma pessoa cega ou cadeirante, e o hotel que você destina no seu contrato, na sua instituição, por exemplo, nós do Ministério Público, não tem os requisitos de acessibilidade para aquele quarto e para aquele apoio, tanto o apoio arquitetônico, mas o apoio humano para que a pessoa possa ir, por exemplo, ao seu café da manhã, o palestrante, o convidado. Então, a ideia é de que a gente tenha nesse guia um despertar, não só a visibilidade, mas um caminho mais uniforme e que desperte mesmo a todos nós do MP, sirva também de um paradigma para outras instituições. Nós somos fiscais da ordem jurídica, né? A nossa missão constitucional tem defesa dos direitos fundamentais, e é importante que saia também de nós, do Ministério Público, uma boa prática, um instrumento que possa ser acessado por todos, tanto o cidadão quanto as demais instituições públicas e privadas. E a gente também, como bom cobrador que somos, façamos uma cobrança mais estruturada, com não só cobrar, mas dizer como fazer. Então, a ideia do Conselho Nacional é alterar também uma resolução, essa ideia que a gente trabalha e vai naturalmente submeter o plenário daquele conselho, para que haja essa internalização dentro dos 30 ramos do MP, e a criação também de uma unidade que pense a acessibilidade no seu dia a dia. A gente precisa ter um farol que esteja ali, meio que um radar, que esteja olhando para um prédio que vai ser construído, para um espaço cultural. Por exemplo, aqui no Ministério Público do Ceará nós temos um espaço cultural onde você, por óbvio, vai ter foto, quadro, escultura, então que os recursos de acessibilidade de uma pessoa que aqui chegue permita que ele tenha a possibilidade de participar de forma igualitária, sem nenhum tipo de segregação. Essa é a ideia do guia, e espero que a gente, até o fim do ano, faça a conclusão e coloque em publicidade à disposição de todos. Tem um outro programa para falar dele, né, doutora Vânia? O projeto do Ministério Público quer ampliar esse tipo de iniciativas, como diz o próprio nome, né? Com base em que ele foi criado, o que ele prevê? Então, até a Janaína está aqui, né? A Janaína, ela é a fonte inspiradora desse projeto. Desde que eu assumi a coordenação do Centro de Apoio, eu sempre tive a intenção de criar algo voltado à acessibilidade, mas eu ainda, até por pouco conhecimento, né? A acessibilidade ela é tão ampla, mas tão ampla, que às vezes a gente se pega com essas dificuldades de conseguir concretizar as ações. E aí,
eu queria criar esse projeto, mas eu não sabia para onde ir, como caminhar, porque eu não queria ficar no senso comum da acessibilidade arquitetônica, da acessibilidade urbanística, que é a que todo mundo pensa logo que a gente fala em acessibilidade. E aí eu faço parte, eu sou conselheira no Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, e numa das nossas reuniões plenárias, eu tive a grata alegria de ouvir uma apresentação da Janaína, e ela colocava dentro dessa apresentação alguns projetos do Crefono 6, um deles a placa de comunicação alternativa, a prancha de comunicação alternativa, e aquilo foi como um despertar para mim, né? Eu pensei, gente, é isso que a gente precisa fazer. Ao invés do Ministério Público pensar em cada ponto, em cada ação que precisa ser feita, é aproximar de quem sabe fazer. E aí, a partir dessa explicação dela, vieram todas essas ideias que eu comecei a pensar nos parceiros que a gente podia ter, para ao invés da gente ter esse encargo de, sem expertise, pensar nessa acessibilidade, trazer para perto de nós e trabalhar em conjunto com quem tem a expertise e com quem tem a condição de falar em cada área de conhecimento como trazer acessibilidade. Então, faça sua autodescrição. É verdade, eu não fiz. Eu sou uma mulher negra de 39, quem me derem, querendo errar a idade, de 39 anos, negra de cor clara, tenho cabelos cacheados até a altura do ombro, um pouco grisalhos. Hoje visto uma blusa sem manga marrom, estou com um brochezinho do Ministério Público, um relógio no pulso esquerdo, desculpa, eu sempre me confundo, e é isso. Isso, e agora, Janaína, pode fazer sua autodescrição e depois a gente vai falar do Crefono, da participação do Crefono nesse projeto. Bom, eu sou uma mulher de 45 anos, tenho os cabelos grisalhos, acho que é a genética da família. Na altura dos ombros, estão escovados hoje. Eu uso óculos, um óculos com a estrutura clara. Sou uma mulher de pele branca, clara, e eu estou usando uma blusa preta, um colar que eu adoro, um colar de pedras azuis e um casaquinho azul. E o coração tá quente aqui, quente de ouvir tudo isso da doutora Vânia, que ela sempre traz, minha mão tá gelada. Mas o coração porque tá é muita emoção quando ela traz, assim, foi nessa plenária que eu também, né, estou como conselheira do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais, que é uma cadeira que o Crefono 6 tem há alguns anos já. E então, assim, quando você acha que você está plantando uma sementinha, de repente vem uma árvore gigantesca, né, pelo olhar de uma outra pessoa. Então, foi uma felicidade muito grande também quando ela trouxe essa proposta desse projeto, e eu fui saber que tinha sido essa sementinha plantada no dia do lançamento do projeto, então eu fico muito feliz. E a ideia do projeto é ampliar essas iniciativas comunicacionais para prefeituras de todo o estado? Como é que vai ser isso? A nossa proposta é incentivar que os municípios no estado de Minas Gerais, de forma consensuada, por adesão, criem planos municipais de acessibilidade, mas planos que tenham concretude, então que tragam as estratégias que vão ser desenvolvidas, as metas que precisam ser alcançadas, que serão metas definidas pela própria gestão municipal, com os recursos, o que eles pretendem gastar e de onde eles pretendem tirar esses valores, e o prazo, né? Medidas a curto, médio e longo prazo dentro de um período de 10 anos, que a nossa intenção é que ao final dos 10 anos esse plano seja revisto e atualizado para que em mais 10 anos outras iniciativas sejam tomadas e essa acessibilidade que começou, ela seja novamente renovada e ampliada, e numa perspectiva de que já é uma obrigação do poder público fazer isso, né? A gente não está inventando nada.
Eles já precisam dar acessibilidade, na verdade já precisam há muito projeto tempo. vem só para estimular. Eles já estão atrasados, né? O Ministério Público já ajuiza ações rotineiramente contra o poder público para efetivar esses direitos. Então a nossa ideia é que o gestor público, o município, pesando que é melhor ele mesmo planejar, ele mesmo fazer conforme as prioridades que ele entende, que a população daquele local precisa, com o planejamento orçamentário, do que essa decisão vir de cima para baixo e ele ter que tirar dinheiro de outros lugares para atender uma decisão judicial, por exemplo. Então, a nossa proposta é, de fato, assim, trabalhar em parceria, em conjunto, com os municípios e com essas diversas áreas para que a gente possa avançar na acessibilidade em cada localidade. Então vamos dar um exemplozinho mostrando as imagens das tais placas, né, de comunicação alternativa e suplementar. A gente tem algumas imagens aqui para ilustrar e você vai explicando para a gente, Janaína, como é que funciona, o que está baseada essa ideia. Bom, em 2020, com a pandemia da Covid-19, né, a gente teve uma visibilidade muito grande em relação à vulnerabilidade comunicativa, né? Tanto pelo isolamento desses pacientes, que muitas vezes ficavam sem acesso às suas famílias, né? E essa restrição, essa dificuldade de comunicação com os próprios profissionais de saúde, porque eles estavam todos paramentados, né? E muitos deles com uma dificuldade respiratória muito grande, ou muitas vezes traqueostomizados, ou também intubados. Então, muitas vezes eles estavam conscientes, mas eles não conseguiam se fazer entendidos. Então, a gente teve conhecimento de um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fez esse piloto logo no início da pandemia, logo em março de 2020, com o apoio da ISAC Brasil, que é a Associação dos Membros Brasileiros da ISAC Internacional, que é a Sociedade Internacional de Comunicação Alternativa. A gente fez essa parceria com eles e o Crefono 6, ele reproduziu 3.500 kits dessas pranchas para poder distribuir. Na verdade, nós temos 2 estados sob jurisdição, que é Minas Gerais e o Espírito Santo, então foram 2.500 kits para Minas Gerais e 1.000 kits para o Espírito Santo, e com uma parceria com as secretarias de saúde dos 2 estados. Esses kits foram distribuídos para a rede SUS, né, todos os hospitais da rede SUS que estavam atendendo pacientes com Covid-19. Então, são pranchas que têm figuras, que têm alfabeto, que têm algumas palavras prontas para favorecer essa comunicação de uma forma diferente. Mais viável para aquele momento. Então, as pessoas com necessidades complexas de comunicação, que são as pessoas com transtorno do espectro autista, como já citado aqui, ou as pessoas com paralisia cerebral, qualquer pessoa que não consiga se comunicar através da fala, a gente precisa fomentar, viabilizar uma outra forma. E a comunicação alternativa, suplementar e alternativa, é uma das possibilidades. Então, essas pranchas teve um impacto muito grande, porque a gente fez todo esse trabalho via gestão, via profissionais de saúde, via famílias. Esse material foi distribuído gratuitamente para a rede SUS. E o mais interessante, um ano depois, a gente conseguiu fazer uma pesquisa qualitativa e quantitativa para saber como foi o uso desse material. E a gente tem informações de que muitas instituições, às vezes pequenas, né, estão tentando implantar esse serviço de comunicação alternativa que muitas vezes não tem dentro dos hospitais para esses pacientes em vulnerabilidade comunicativa, porque a gente hoje sabe que essa vulnerabilidade comunicativa ela impacta diretamente na recuperação do paciente. Então, é fundamental que a gente garanta esse serviço que, infelizmente, não é uma realidade hoje, nem no serviço público, nem no serviço privado. Mas, com essa ação, a gente vem conseguindo ampliar esses serviços, mesmo que de uma forma ainda tímida, né? Mas tentando garantir essa comunicação desse paciente em vulnerabilidade comunicativa. E esses dados estão correndo o mundo, já foram publicados em vários congressos, em livros, e-books, exatamente pela visibilidade, pela relevância dessa ação, que a gente vem ganhando esse espaço aí, desse olhar para a acessibilidade comunicacional.
E a ideia é criar placas para outros espaços. Para também. outros espaços, tentando validar essas outras formas de comunicação, que não é só pela fala, né? Então, esse outro projeto que a doutora Vânia citou, é um projeto também da UFBS, que a gente fez essa parceria, junto com a Isaac Brasil, que são placas gigantes, também com símbolos pictográficos, com figuras, para serem instaladas em parques infantis, praças públicas. E qual que é o objetivo? Porque, né, muitas vezes a pessoa pensa, mas se a pessoa que precisa, a pessoa com necessidade complexa de comunicação, precisa desse recurso, ela já tem. Para que eu vou ter numa praça, né, num parque infantil? Exatamente, porque isso a gente já tem implementado em alguns estados e a gente vê que outras crianças se aproximam, né, crianças típicas, e elas chegam e elas usam. Então, elas vão entendendo, né, as outras possibilidades de comunicação. E isso faz a gente pensar em pessoas diferentes futuramente, né? Uma sociedade diferente, menos preconceituosa e mais inclusiva, exatamente. É um projeto que a gente já tem firmado com a Prefeitura de Belo Horizonte e que deve ser implementado no primeiro semestre de 2024. Maravilha. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o bloco final do Além das Montanhas. Aguarde. O Além das Montanhas de hoje fala sobre as iniciativas para ampliarmos a acessibilidade para pessoas com deficiência. No bloco anterior, nós falamos então sobre o projeto Ampliar do Ministério Público de Minas. Doutor Hugo, que avaliação o senhor faz desse projeto? O senhor acredita que é possível, dessa forma, eliminarmos barreiras para a acessibilidade? Eu escutando o projeto, me encheu de alegria, que eu quero registrar meus parabéns, o entusiasmo aqui, o Ministério Público, a doutora Janaína, então, de parabéns. O projeto é fabuloso e mostra uma coisa que é muito interessante, assim, não se faz inclusão sem conjugar o verbo na primeira pessoa do plural, só se faz inclusão com nós, nem vocês, nem eu, nem tu, mas sim nós. E o projeto ele tem essa sensibilidade, esse alcance. Não posso deixar de parabenizar aqui, dizer da alegria de ter ouvido aqui, compreendi profundamente, caminho maravilhoso, parabéns mesmo. Acho que o Ministério Público de Minas e os seus parceiros estão no caminho mais do que certo. Quero aprender, inclusive, o meu Ceará também ter essa luminosidade inclusiva que o Minas já está na frente avançando. Parabéns. Smart Cities, né? Essa é uma ideia para se criar cidades inteligentes, com essa visão, né, de comunicação para todos. A gente, quando fala de cidade inteligente, a gente está falando, em última análise, de ter essa dimensão do bem-estar, da inclusão, de forma efetiva e não minimizada. Smart Cities geralmente se tem muitos arcabouços, as prontidões tecnológicas. A tecnologia ela é um instrumento a servir ao cidadão. Nós temos que ter tecnologias orientadas às pessoas. Quando eu tenho um veículo autônomo, como eu tenho um leitor de tela, quando eu tenho qualquer inteligência artificial, computação cognitiva que se volta para trazer à sociedade qualquer retorno, ela tem que ter como premissa que esse retorno seja a respeitar e dignificar a vida em sociedade das pessoas. Então, não se dá para falar, e isso acho que todos os gestores devem estar atentos, inclusive muitos que falam de inovação, virou um frisson, a palavra do momento, inovar sem incluir, não estar com o seu projeto orientado às pessoas e suas diversidades, você tem um projeto no mínimo pela metade, um mínimo segregador, e jamais poderá ser denominado como um projeto inteligente
para, então, cidades inteligentes. Eu imagino que nos grupos de trabalho vocês devam discutir sobre essas cidades inteligentes, sobre modelos, inclusive no exterior. O que o senhor apontaria como uma cidade inteligente hoje? Você, Laura, traz um ponto muito interessante. Eu tive a oportunidade de estar na COSP em 2019, na ONU, para a discussão dos Estados-partes que são signatários da Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência. E um ponto que eu vi de um dos palestrantes, expositores de um país, é de que a acessibilidade pode aumentar em até 7% o PIB de uma cidade, o fluxo das mercadorias, o fluxo das pessoas, o fluxo da ideia, da comunicação, devem estar no schedule ou no planejamento do gestor para que você transforme isso também em recursos econômicos, que é o que o gestor, em algum momento, às vezes, hipertrofia a análise econômica. Essa análise econômica sirva às pessoas. Então, eu tenho procurado e escrevi até sobre isso, tecnologia, direito fundamental das pessoas com deficiência e as tecnologias na formação de cidades inteligentes, para que a gente desmistifique que cidade inteligente não é computação, não é conexão, não é velocidade, não é inteligência artificial. É a pessoa e isso tudo como instrumento a ela. E essa abordagem, me parece, eu tenho percebido que tem sido deixa uma certa curiosidade. A gente tem sido convidado para falar sobre esse tema, porque e aí eu associo a questão da acessibilidade nas suas múltiplas dimensões e as pessoas começam a entender a conexão de que a acessibilidade, como foi bem dito aqui pela doutora Janaína e a doutora Vânia, é um direito de todos, é um direito da gestante, é o direito de quem está puxando uma mala para ir para um aeroporto, para quem está num serviço, por exemplo, que empurra um carrinho de serviços gerais, um carrinho de pipoca na calçada, um obeso, idoso, alguém que tenha, por exemplo, uma enfermidade temporária, fraturou uma perna. Então, a acessibilidade é direito de todos. E como eu não fazer com que ela seja, de forma universal, reconhecida e planejada, né? A acessibilidade tardia ela é muito mais cara. Por isso que os projetos precisam ter essa private by accessibility, ou seja, ela deve ser um elemento iluminador desde a concepção do projeto até a fase de execução e monitoramento de qualquer projeto educacional, projeto de engenharia, projeto nas engenharias jurídicas, que é inclusive uma disciplina hoje presente na Faculdade de Direito, que entenda isso. Então, nós juristas, nós da tecnologia, nós cidadãos, nós da área da saúde, temos que entender que a vida é transdisciplinar. Smart City não se faz sem transdisciplinaridade, com a pessoa no centro, dignidade da pessoa sempre no centro como o propulsor de qualquer outra ação. Janaína, qual que é a sua avaliação? O que você acha que é necessário para se cumprir esse planejamento previsto no projeto Ampliar? Bom, a gente vem, né, tentando trabalhar junto com esses vários outros parceiros, né, doutora Vânia? A gente está bem no comecinho, então ouvir doutor Hugo é uma grande inspiração. Também amplia, né? Um privilégio. A gente vai levar muita coisa para o nosso projeto, né, doutora Vânia? Mas isso que a doutora Vânia traz, assim, de contar com vários parceiros, especialistas de áreas diversas para poder contribuir, porque a temática ela é muito diversa, ela é muito complexa. Então, eu acho que esse grande diferencial que a doutora Vânia traz de vários parceiros vai contribuir muito para um projeto mais amplo e provavelmente mais efetivo, né? E essa liberdade que cada poder público municipal tem de se adequar. Então, eu vejo esse projeto como um grande guia norteador, né? Um grande material de instrumentalização, seja da sociedade como um todo, da pessoa com deficiência, das suas famílias e do poder público, de fazer essa grande articulação necessária para a gente poder fomentar e garantir a acessibilidade plena. Então, eu penso por aí. Doutora Vânia, como é que é o contato com as prefeituras, levando o projeto Ampliar está sendo feito? A gente faz contato via promotorias de justiça, então antes até do lançamento a gente começou a fazer divulgação entre os promotores e as promotoras,
passamos um formulário para que cada um manifestasse o seu interesse em participar do projeto. Esses que se interessaram, nós já mandamos os primeiros materiais, as primeiras orientações, porque além da gente fazer esse fomento, que o gestor público municipal ele elabora esse plano, a gente não faz esse fomento de forma desacompanhada, né? A gente traz toda uma orientação, até para garantir que as pessoas que moram naquele lugar, elas sejam ouvidas, que as pessoas com deficiência que ali vivem sejam de fato escutadas para que elas passem as necessidades que elas realmente têm. Porque não adianta o gestor público imaginar que lá precisa de muita rampa na calçada e de repente eu não tenho ninguém que faria uso dessas rampas. Já tem prefeituras com algum trabalho assim? Então, nós estamos na fase desses levantamentos, né? O primeiro passo são esses levantamentos junto aos municípios. Se já existe algum planejamento, algum projeto relacionado à acessibilidade, para que eles falem para a gente o que eles já têm. Esses municípios, em um segundo momento, eles assinam um termo de adesão, também junto, construído lá com o promotor de justiça ou a promotora da comarca, e o Centro de Apoio e os parceiros, né? Nós temos como parceiros a Universidade Federal de Minas Gerais, o CREFITO 4, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o CRP, Conselho Regional de Psicologia, o próprio CONPED, Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, é um dos nossos parceiros. O Marcos Fontoura, que é um grande parceiro do Ministério Público já há muito tempo, ele é esse especialista em transporte público, em mobilidade urbana. A gente tem uma empresa privada, parceira nossa, de consultoria e engenharia também, a Metrix. Então, esses parceiros e o Centro de Apoio acompanham na retaguarda, fornecendo material, fornecendo passo a passo, mas as negociações e as interlocuções diretamente ocorrem entre promotoria e município. E as manifestações desses municípios já vem crescendo, aumentando as adesões? A gente ainda não recebeu os termos de adesão, a gente já tem uma reunião programada até para alinhar com esses municípios que aderirem. A gente teve uma adesão significativa porque, embora a adesão é por comarca, né? Então, a gente tem municípios comarcas no nosso estado que são compostos por 11 municípios. Então, a adesão, às vezes, de uma comarca já tem uma representatividade grande em números de município. E a gente teve uma adesão boa dos colegas e agora a gente espera que em breve a gente consiga apresentar resultados mais concretos de atividades de fato que já estão sendo desenvolvidas. E como é que vai ser a participação prática do CREFONO nisso? Bom, a gente pretende fomentar realmente estratégias, né, a possibilidade de disponibilização de recursos, porque eu acho que esse é um ponto importante, porque eu tenho 25 anos, né, de atuação na área, então eu posso contar um pouquinho desse histórico. Antigamente, a gente precisava muito fomentar a aquisição desses recursos, que antes eram muito caros, muitas vezes, muito distante da nossa realidade. Hoje, ter os recursos muitas vezes não é o problema. O problema está nas barreiras atitudinais da sociedade como um todo e também da instrumentalização e capacitação das pessoas que precisam operacionalizar esses recursos, né? Colocar em prática essas estratégias, essas metodologias de acessibilidade. Então, quanto ao Conselho Regional de Fonoaudiologia, a gente pretende exatamente dar subsídio, dar essa base dessa instrumentalização, dessa capacitação e dessa formação. E a gente vai descobrindo outras possibilidades à medida que a gente vai construindo. O Conselho está à disposição, ele fez já essa grande ação na época da Covid, agora a gente está com esse outro projeto das pranchas nas praças, então a gente também não para e a gente pretende, junto com esse projeto, também ter outras ideias e criar outras possibilidades, né, de ações
relevantes, significativas, que façam de fato acontecer, mudar, transformar um pouquinho essa sociedade. Laura, para não ser injusta, a gente ainda tem 2 grandes parceiros dentro do Estado de Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Parcerias e a Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, também integram o projeto Ampliar e são importantes parcerias para que a gente consiga também sensibilizar os municípios a aderirem. Que outras iniciativas o Ministério Público tem buscando esse objetivo da acessibilidade? A acessibilidade sempre foi uma pauta muito recorrente no Ministério Público, porque de fato é uma política que se desenvolve muito pouco, talvez por essa falta de sensibilização das pessoas, da importância, né, em relação à acessibilidade. Então a gente tem muitas demandas dentro do Ministério Público, né? Recentemente até falamos disso outro dia em um dos programas aqui da TV, sobre uma liminar que foi deferida a partir de uma ação do MP de Minas com o MP Federal para aumentar nas locadoras de veículos na cidade de Uberlândia, de Uberlândia, os carros com acessibilidade para as pessoas com deficiência. Então, são diversas as ações do Ministério Público relacionadas a esse tema, sobre educação inclusiva, né, vagas em escolas regulares, transporte público de qualidade e acessível, e todo tipo de prédios, né, que são construídos de forma inadequada para que todas as pessoas possam frequentar e estarem seguras naquele ambiente. Quer dizer, não cabe só ao poder público, né? A iniciativa privada também tem que aderir Também. a esses... É um dever de todos nós. Isso, o doutor estava falando, né, do manual para os eventos, né? Ele tem que ser estendido para a iniciativa pública, né? Que promove tantos eventos aí nas cidades, e isso tudo faz parte também da atuação do Ministério Público, cobrar da iniciativa privada também participação nesses programas. Atualmente, em parceria com o PROCON e com o SEBRAE, nós estamos desenvolvendo material que tem um lançamento marcado para daqui a alguns dias, de uma cartilha para orientar os comerciantes, varejistas e atacadistas a atenderem melhor as pessoas com deficiência. E até como uma forma disso que o Dr. Hugo falou, né? As pessoas não percebem que elas estão deixando de atender um público consumidor considerável. E se melhorar o atendimento, se abrirem as lentes para esse público, eles têm muito a ganhar. Se atender bem, se atender adequadamente, é mais um público consumidor. Isso vale para tudo, né? Inclusive na comunicação, né? Nos produtos, a venda, essa comunicação está começando a ser incentivada também, né? Sem dúvida. Eu sempre brinco, né? Eu gosto de dar esse exemplo. É muito diferente quando você, vamos supor, uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela consegue chegar até a loja. Às vezes nem consegue, porque às vezes tem um tipo de degrau na loja que ele não consegue entrar e o vendedor tem que trazer o produto até a porta e ela tem que comprar na porta da loja. E outra situação é ela querer uma calça e ter que levar uma saia, porque essa vendedora não entendeu o que ela queria, pela dificuldade de comunicação. Então, sim, eles são consumidores como qualquer outra pessoa e tem esse direito de levar o que ele quer, o que ele precisa. Para isso a gente precisa garantir. Aí, mais uma vez, até pegando esse exemplo da escola, a vaga na escola é algo que a gente trabalha tanto, são tantas demandas que chegam, mas não é só garantir a vaga. A gente é muito mais amplo, a gente tem que garantir a vaga e garantir esse ensino de qualidade, que aquela criança vai aprender, que ela vai ter o acesso ao ensino que ela necessita, pensando aí mais uma vez no desenho universal da educação, né? Então, é desafiador, sim, mas nós estamos aqui para isso. Né? Que bom, obrigada por trazer essas informações aqui. Obrigada ao Dr. Hugo, falando com a gente de longe, mas muito participativo aqui no nosso debate. Obrigada. Obrigada, Janaína, doutora Vânia, sejam sempre bem-vindas aqui na TV MP. Muito obrigada. E a você que está nos assistindo, continue ligado na nossa programação. Em breve eu estou de volta. Até.